Bom dia, pessoal. Pai seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Pai seja convosco. Excelente dia para todos. Que o Senhor abençoe a cada um. Pai amado, Pai bendito, nós temos gratidão a Ti por todos os Teus feitos, pela Tua bondade, misericórdia, pelo Teu agir sobre nossas vidas, nos protegendo, livrando nossas vidas e a nossa parentela, nossos filhos, sobrinhos, família no contexto geral, nos trazendo paz, saúde e alegria, o Teu amor que transborda sobre nós. Nós Te louvamos, bendizemos, somos gratos, assim devemos ser. Perdoa nossos pecados, Senhor, quando pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão ou obras. Maravilhoso e eterno foi-te dado toda a autoridade nos céus e terra, e tudo que nela há. Nós devemos reconhecer o Seu poder, a Sua soberania, reverência, Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então a live de hoje, amados, é sobre a autoridade do Senhor e Jesus como Filho de Deus. Vamos acompanhar a leitura? Primeiro eu gostaria de ler o Salmo 23. É um salmo curtinho, é um salmo que representa também a proteção, o cuidado do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como tu estás comigo, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante a presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, para todo sempre, por longos dias. Louvado, engrandecido, foi dado a Ele, ao Senhor, toda a autoridade, domínio sobre todas as coisas. Eu marquei, só que o ventilador desmarca a passagem bíblica, falando sobre a autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximavam dele e perguntavam: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta. Jesus, ele sempre fazia isso. Quando alguém... o Senhor, ele sonda nossos pensamentos. Desculpa, gente. Desculpa, é a poeira que o ventilador joga. Então, amados, quando eles faziam, os escribas, fariseus, faziam perguntas, aí o Senhor respondia com outra. Primeiro ele fazia outra pergunta. Eu também vou lhe fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem também, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo? De João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, porque não acreditamos nele. Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O Senhor sabia a incredulidade deles, eles viviam blasfemando do Senhor. Por mais que o Senhor fizesse milagres, operasse maravilhas, e eles estavam, quando eles não estavam presentes, mas pelo menos eles tinham
conhecimento, né? Essa informação de que Jesus, por onde passava, ele curava enfermos, ele expulsava demônios e fazia tantas maravilhas, tantos milagres, mas a incredulidade deles e a falta de humildade, não é? A arrogância, a prepotência de querer, a religiosidade deles, queria estar acima do Senhor, não reconhecendo a autoridade que o Pai, gente, essa live é muito focada, exclusivamente focada no reconhecimento, porque tem doutrinas que falam que Deus, mas não reconhece o Filho. E o que o Senhor nos mostra por diversas passagens bíblicas, e o que já houve, a graça, o sacrifício do Senhor, que ninguém anula a graça, que é dom de Deus, não é por merecimento ao ser humano. E tem doutrina que ensina que por você fazer muitas caridades, você poderia ou você pode alcançar a vida eterna. Isso é um engano. Tem gente que fica até com raiva da gente porque a gente prega a verdade. Nós não temos que pregar o que agrada o outro. Nós temos que pregar a verdade, o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é este, que reconheça que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que após ele subir, ele deixou a instrução aos seus discípulos. Para não ser muito prolixa, repetitiva, vamos dar seguimento aqui. Então aqui nós vimos a autoridade de Jesus. Eu vou pegar uma parte aqui que eu já fiz, porque o ventilador ele fica passando a página. Jesus como Filho de Deus. Jesus é apresentado no cristianismo como Filho de Deus, único, eterno, substancial ao Pai, representando a segunda pessoa da santidade, da Trindade. Ele é o Verbo encarnado, gerado e não criado, que se fez homem para revelar o Pai e salvar a humanidade. E deixou por escrito isso para nós termos essa ciência, esse conhecimento. Nós não estávamos lá, mas sabemos de tudo o que aconteceu, porque a Bíblia nos relata identidade eterna, diferente dos anjos. Deu aos humanos, chamados filhos de Deus, por criação ou adoção. Jesus é filho com F maiúsculo, existindo com o Pai desde a eternidade. Revelação do batismo, a transfiguração, a voz do Pai que declara explicitamente: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. O Verbo encarnado. João apresenta o Senhor Jesus como o Verbo Logos, que era Deus e se fez carne, trazendo a luz, aleluia, glória a Deus, a glória divina ao mundo. Testemunho bíblico, reconhecido por Pedro, quando o Filho de Deus, por Paulo, como imagem do Deus invisível e vivo, embora invisível, mas ele é vivo. Nós vemos que teve a crucificação. Eu não achei meu óculos e eu estou lendo sem óculos. Quem é Deus? Deus é considerado o ser supremo, criador, sustentador de todo o universo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em vários lugares, ele tem todo o poder. Onipotente, ele tem todo o poder. Onisciência, ele tem conhecimento. Antes do pensamento vir à nossa cabeça, ele já sondou, esquadrinhou o coração e os pensamentos. Descrito como um espírito eterno, amoroso e justo,
que governa a criação e é a fonte de toda a vida e bondade. Aleluia. Principais aspectos de Deus, segundo a fé cristã. Criador, soberano, Deus criou o universo e tudo que nele há. Governando como chefe máximo. A Trindade, Deus é um só, mas subsiste em três pessoas distintas. O Pai, o Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Filho Salvador. Aleluia. E o Espírito Santo, Paráclitos, aleluia. Louvado seja eternamente o teu nome. Ele disse que enviaria o Consolador para ficar conosco, não nos deixariam órfãos, para ficar conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até vida tenhamos. Atributos divinos, ele é o amor, santo, paciente, justo, fiel e, como já foi mencionado, paciente. Pai celestial, Deus é um pai que cuida dos seus filhos, conhece a necessidade de cada um e convida à aproximação. O conhecimento, por ser, ele quer dizer relacionamento diário. Conhecimento, por ser infinito, Deus, incompreensível na totalidade, mas revela-se através da Bíblia, da criação de Jesus e de criação de Jesus. Deus é visto como um único ser, sem princípio nem fim, enquanto todo o restante da criação é criatura. E aqui nós vemos os atributos de Deus, que já foi falado na live anterior. Ele tem diversos atributos, uns são comunicáveis e outros incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que, além de ele ter, ele dispõe para o ser humano de acordo com o seu querer. Ele dispõe tanto os frutos como os dons espirituais. O maior deles, o maior fruto é o amor. E dentro do amor você encontra a bondade, a benignidade, a misericórdia, você ter compaixão do outro. E tem alguns que ele não dispõe para a humanidade, é exclusivo dele. Esses são os incomunicáveis. A onipotência, a onisciência, onipresença, imutabilidade. Ele pode até fazer alguma alteração nas circunstâncias, porque ele pode todas as coisas, ele que discerne todas as coisas, mas ele não muda, ele é imutável. Mas ele pode, se ele quiser, fazer alguma alteração, alguma mudança nas circunstâncias da vida, de acordo com o querer dele. A eternidade não tem começo nem fim. Está fora de tempo, ele é atemporal. Ele é atemporal. Soberania, exerce autoridade absoluta sobre toda a criação. Existência, ele não depende de ninguém para existir. Não depende de ninguém ou de nada para existir ou agir. Graça! Espiritualidade de Deus é o Espírito infinito, a infinitude, sem limites. Unidade, Deus é único. Invisibilidade, ele não é visível fisicamente, mas ele está presente. Ele está onde ele quer estar. Independência total, autossuficiente. Imensidade, não tem limite para o seu espaço, para ele agir, para ele fazer o que ele queira. Incorruptibilidade, não perece. Impossibilidade, impossível, para ele não existe. O conhecimento sobre ele, divindade, sua essência divina. Bendito seja o teu nome, meu Pai amado. Majestade,
grandeza suprema, oh glória, poder, capacidade de realizar o que Ele queira, autoridade nos céus e terra e tudo que nela há. Então nós vemos em João 5,19, então Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que o Filho não pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que o Pai fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará. Para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles, oh aleluia, a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou ao Filho o julgamento, aleluia, porque ele veio cumprir o propósito e nós sabemos que um dia voltará para buscar os seus verdadeiros adoradores, que é o arrebatamento, a sua segunda vinda. Então nós vimos aqui um resumo da autoridade do Senhor e o Senhor como um filho de Deus. Mas tem mais coisa aqui, ó. E o Pai não julga ninguém, mas confiou ao Filho o julgamento, né, do Filho, que vai ser um dia que ele vai julgar os que creram e confessaram e os que o rejeitaram, para que todos honrem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha para mim aqui, ó, presta atenção, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Existem doutrinas que falam porque Deus e não reconhece o Filho. Olha o que ele diz aqui. Eu estou lendo João 5, especificamente no capítulo, que eu fiz uma alteração aqui, eu não sei se é o 22 ou é o 23, deve ser o 23. Em verdade lhes digo. Tem antes assim, ó, para que todos honrem o Filho. Está em João, leia que está em João 5, a partir do versículo 19. Mais adiante, eu não sei se é o 21 ou o 22. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Não adianta só honrar o Pai, não. Tem que reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse que fala com vocês agora, o Paráclitos. E o Pai, cadê? Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra, presta atenção, quem não honra o Filho, não honra o Pai. São palavras dele. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Não adianta honrar o Pai. Tem doutrina que fala porque Deus, e não reconhece o Filho. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, assim diz Jesus. Quem foi que enviou Jesus? Yahvé, o Pai. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Nós temos aqui a confirmação de alguns discípulos e pessoas que reconheceram Jesus como Filho de Deus. Nós temos em Lucas, versículo bíblico, João 11, Lucas 11, 27, a confissão de Marta. Parece que é 11, 27, deixa eu confirmar, porque às vezes eu confundi com Lucas. Eu acho que é João, deixa eu ver aqui. Mas tem também Mateus 14, 33, os discípulos reconhecem Jesus como Filho de Deus. João, deixa eu ver aqui esse versículo, confirmar, João 11, deixa eu ver o 27. João 11, 27. Disse-lhe ela: Senhor,
creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Isso aqui foi Marta, a irmã de Lázaro, que falou. Disse-lhe Marta: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disse isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está lhe a chamar, está lhe chamando. Ela disse assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, se referindo a Lázaro, né? Mas também agora sei que tu, quantos pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei, há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Crês tu nisso? Aleluia! Louvado seja, engrandecido seja o teu nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor guardará a nossa alma, guardará a tua alma, a tua vida, desde a entrada e até a saída. Bendito seja o teu nome, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e sobre ti levanta o teu rosto, o seu rosto, e nos dê a paz. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Bom dia.